capítulo de número 25 de 1 Samuel introduz com a morte de Samuel. E de maneira muito rápida e breve, esse comentário é lançado e logo se aparece a história de um homem de Moabe chamado Nabal e sua esposa Abigail. Nabal, um homem muito bem abastado, um homem cheio de posses, diz a palavra que ele era muito poderoso. Quero abrir aqui um parênteses para poder falar um pouco e fazer uma analogia entre esses dois homens que fizeram mal a Davi, chamado Nabal, e a Saul. Saul, como já vimos durante toda a história, um homem que temia ao Senhor Jesus, mas deixou, temia ao Deus de Israel, mas deixou que o seu coração se abrisse para coisas ruins, a qual o Senhor permitiu um espírito maligno. Não podemos confundir, porque a palavra diz um espírito maligno da parte do Senhor, porque é um ensinamento que nós temos que ter. Na verdade, até o inimigo, como diz alguns autores, ele é o cãozinho do Senhor. Na verdade, porque nada foge do controle do Senhor e ele faz essas permissões, sim, para a sua justiça. E qual a diferença entre esse homem Nabal, o coração de Nabal, e o coração de Saul? Por quê? Porque Saul já havia muito tempo em perseguição e com esse coração aflito e esse coração amargurado em relação a Davi. Mas Nabal, de maneira gradativa, em poucos dias, ele morreu depois de dar uma sentença a Davi. Que sentença é essa? Existia na lei um decreto em que os homens de guerra que se hospedassem ali, que realizassem a proteção e que ainda mais tivessem com sacerdotes como Davi estava, e era um próprio sacerdote do Deus Altíssimo, esses homens abastados, as pessoas poderiam entregar dos seus dotes, dos dízimos, e diz a palavra que ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Se pararmos para pensar, pelo menos 300 ovelhas dessas seriam do Senhor. 100 cabras dessas seria também da parte do Senhor, que era oferecida ao sacerdote. E quando Davi foi, esse homem demonstrou um coração muito amargurado, avarento, a qual deixou Davi de sobremodo muito irado. Se não fosse a sabedoria de sua esposa em interceder no meio do caminho, preparando todas as coisas de oferta, o Davi teria feito uma justiça pelas próprias mãos. Mas o Senhor assegurou que o próprio Deus realizaria a justiça. Razão pela qual Nabal morreu depois do seu erro. Porque o homem vai começar a morrer degradativamente, mas porque ele negou aquilo que pertence a Deus. Isso é uma grande iniquidade. Esse é um grande segredo que eu quero colocar aqui. Por que muitas pessoas elas degradam de uma maneira? Existem ímpios, mas dentre os ímpios existem aqueles que ainda honram alguns tipos de princípios que o fazem permanecer por mais tempo sobre a face da terra, mas alguns já morrem em seu pecado. E aí está aqui um ensino, uma revelação. Tomar daquilo que pertence ao Senhor em todos os âmbitos, o nosso propósito, o nosso tempo, a nossa vida, as nossas finanças, com certeza acelerará o processo de morte espiritual que inicia-se primeiro, consequentemente a morte física do nosso coração. Ora, que nesse tempo possamos entregar a Ele tudo que lhe pertence de nossas vidas. Que Deus continue nos abençoando nesse tempo.